Olá, gente, a paz do Senhor Jesus. Hoje eu vim contar pra vocês uma das minhas experiências com Deus, que foi realmente uma batalha espiritual. E segundo a Bíblia, nós sabemos que existe a todo momento uma guerra entre a carne e o espírito, e até mesmo no âmbito espiritual existe uma guerra entre o bem e o mal, onde o bem, a força do bem, ela é guiada por Deus e a força do mal é guiada por Satanás. Então, todos os dias nós enfrentamos batalhas espirituais, guerras espirituais na nossa mente, no nosso dia a dia, com o nosso próximo e tudo mais. Mas eu já passei por. Eu sou evangélica desde que eu nasci, então eu já passei por vários tipos de batalhas espirituais, como por exemplo, certa vez eu me ajoelhei para orar e eu sempre fazia isso no mesmo horário, antes de dormir. Então, eu me ajoelhei para orar. E aí, no momento que eu me ajoelhei para orar, eu senti um peso muito grande no ambiente e não era do meu lado, era atrás de mim, uma presença como se fosse maligna mesmo. E aí eu comecei a repreender, pedir para Deus afastar de mim todo o mal e me cobrir com a proteção dele. E aí eu parei de sentir essa presença ruim, esse peso no ambiente, né, no momento da oração. E também eu já passei por outros tipos de batalha espiritual, como por exemplo, quando eu vou ler a Bíblia, e certa vez eu estava lendo a Bíblia e aí eu não conseguia me concentrar no que eu estava lendo sobre a Bíblia. Eu começava a vir pensamentos sem ter nada a ver com a Bíblia. E eu percebi que aquilo era uma guerra espiritual, era uma batalha espiritual, porque o inimigo estava tentando me distrair com outras coisas, com outros pensamentos, com outras coisas ao meu redor, para eu não prestar atenção no que Deus estava falando para mim através da palavra dele. Então, existem vários tipos de batalhas espirituais, de guerras espirituais, e a gente vive isso constantemente. Mas a experiência que eu quero contar hoje foi uma experiência única, foi uma coisa bem diferente de tudo isso, que foi quando eu fui participar de um congresso, aliás, de um retiro. Fui participar de um retiro de carnaval, e aí esse retiro era no sítio. E aí eu cheguei nesse retiro e assim que eu cheguei no retiro, que eu guardei minhas coisas, eu comecei a sentir ao meu redor uma presença ruim, um peso muito grande no ambiente e eu não sabia o porquê. E ainda era de manhã e para onde eu ia, eu sentia essa presença ruim ao meu redor. Não era em mim, era ao meu redor. E aí eu almocei, eu passei o dia conversando com as pessoas lá no retiro e tudo mais, mas sempre sentindo essa presença ruim ao meu redor, só que eu não falei pra ninguém. Eu apenas orei e perguntei a Deus, Deus, por que isso? O que é isso? Por que eu tô sentindo isso? E eu perguntava isso a Deus, mas eu não falava nada pra ninguém. E aí quando foi de noite, teve um culto lá no retiro e após o culto, o pregador, ele cheio do Espírito Santo, cheio da presença de Deus, foi onde eu tava e falou no meu ouvido, falou: o inimigo tentou de todas as formas tocar em você, ele tentou de todas as formas destruir você, ele tentou de todas as formas atrapalhar você. Mas Deus não permitiu ele tocar em você. Então eu percebi que aquela presença ruim, aquele peso que eu estava sentindo era o inimigo tentando contra a minha vida, tentando tocar em mim, tentando fazer algum mal a mim, mas Deus não deixou. E é como se o anjo estivesse ao meu redor impedindo que ele fizesse isso, né? Então, existem. Isso é uma coisa muito séria, isso é uma coisa que a gente tem que lembrar todos os dias, que a gente está em constante guerra e só vai pro céu quem conseguir vencer essa guerra entre quem escolher a parte do bem, porque não é fácil. A partir do momento que você escolhe os caminhos de Deus, a partir do momento que você escolhe obedecer a Deus, seguir os mandamentos de Deus, automaticamente você está declarando uma guerra com o inferno. Mas não se preocupe, porque Deus, ele é o general de guerra e ele nunca perdeu uma batalha, e não é a sua que ele vai perder. Então, foi uma experiência muito incrível comigo, e quando o pregador falou isso pra mim, que Deus não tinha deixado ele tocar em mim, eu comecei a chorar muito, eu agradeci muito a Deus. E a partir desse momento tudo foi diferente na minha vida, porque a minha visão espiritual foi aberta de forma mais eficiente, né? Eu comecei a perceber nos mínimos detalhes do dia
estratégias que o inimigo usava para me distrair, ou até para que eu não orasse, não lesse a Bíblia e tudo mais. Então, foi uma experiência muito importante para mim. Eu quero dizer aqui, para quem está assistindo esse vídeo, que não esqueça, você está numa guerra travada 24 horas com o mal. Então, se você escolhe o bem, se você escolhe fazer parte do bem, você está em guerra contra o mal. Então, para vencer essa guerra não é uma guerra física, é uma guerra espiritual. Então, você precisa de instrumentos espirituais, de armaduras espirituais. Então, o que são armaduras espirituais? É a oração, é o jejum, é a palavra, é o louvor. Isso são armas espirituais que você pode usar contra a força do mal, entendeu? Então, se você está se sentindo sem forças para vencer essa guerra, talvez você já esteja se afastando tanto, está sem forças para orar, sem forças para louvar, sem forças para buscar a Deus. A guerra está tão forte, você já lutou tanto para continuar no caminho do bem, no caminho de Deus, que você está ficando fraco. Mas eu quero te dizer que Deus, Ele é aquele que renova as nossas forças. E eu quero que através desse vídeo Deus esteja renovando a tua força agora, para que você se levante e você não perca a batalha, para que você comece de novo a orar, de novo a buscar, de novo a jejuar, para que você não seja vencido, mas sim que você vença essa batalha, para que você dê fruto nos caminhos do Senhor, para que você dê trabalho ao inferno e para que no final você receba a recompensa de toda essa guerra, que é a salvação eterna e a coroa da vida que vai ser entregue pelo próprio Jesus. Então, eu quero te dizer que vai valer a pena. Lembre-se, vale a pena. Toda essa renúncia, todo esse tempo gasto, que na verdade não é gasto, é investido, todo esse tempo que você investe buscando as coisas de Deus, vai valer a pena. Toda renúncia vai valer a pena, toda batalha travada, vencida, vai valer a pena. Porque no final vai ser a vitória, que é estar ao lado de Jesus no reino celeste, onde não haverá guerra, onde não haverá fome, onde não haverá tristeza, onde não haverá enterro, onde não haverá câncer, onde não haverá coronavírus, onde não haverá pandemia. E então, que o seu foco não saia do reino de Deus, dos caminhos de Deus. E eu quero deixar aqui para vocês essa é minha experiência. E se vocês tiveram alguma experiência, também conta pra mim aqui nos comentários, que eu quero saber, hein? Beijo. Que Deus abençoe.